Olá pessoal, sou o professor Elmo Dias do canal Falando em Português. Estamos iniciando hoje o curso básico de língua portuguesa. Então vamos à aula. Nessa primeira aula vamos falar sobre fonemas e letras. Os fonemas são os sons que nós produzimos e as letras representam esses sons na escrita, mas nem sempre representam de forma igual. No caso do Z, que nós temos aqui o som do Z, mas ele é representado por três letras diferentes: o Z, o S e o X. Zebra, casamento e exílio. No caso do X aqui, ele é uma letra que representa quatro sons aqui no caso: texto, exibir, enxame e táxi. Então, as representações nem sempre condizem com os fonemas. Indo em frente, o número de letras nem sempre coincide com o número de fonemas. Aí nós temos aqui o exemplo da palavra tóxico, que tem 7, no caso tem 7 fonemas e tem apenas 6 letras. No caso de galho, já é o contrário, ela tem 4 fonemas e 5 letras. Isso muitas vezes cai em concursos públicos, por isso que a gente está trazendo aqui. Aparece em concursos públicos o caso dessas diferenças aqui. As letras M e N em determinadas palavras não representam fonemas. Observe os exemplos: compra e conta. Aqui ele forma um dígrafo que a gente vai explicar um pouco mais na frente. Nessas palavras M e M indicam a nasalização, ou seja, está colocando aqui aquele como o sinalzinho que a gente colocaria aqui. Em vez de ter o sinal, a gente tem a letra M e a letra N. Seguindo aqui para os dígrafos, é justamente isso. O dígrafo é quando tem duas letras que representam apenas um fonema. Então são duas letras representando um fonema. Tem um exemplo aqui, bicho. Então aqui o C e o H representa apenas um fonema. Então essa palavra aqui tem 4 fonemas, porque aqui só representa um, e 5 letras. Então isso aqui é um dígrafo. Seguindo aqui nós temos o quadro com os dígrafos da língua portuguesa. Aqui no primeiro quadro, os dígrafos consonantais, ou seja, dígrafos que representam uma consoante. Nós temos os 10 dígrafos aqui que representam a consoante. Está tudo detalhado aqui. E temos os dígrafos também que representam as vogais. As vogais nasais, como eu disse antes. Então, quando você tem esse M aqui, vai representar esse fonema aqui. Então, também é um dígrafo que representa uma vogal nasal. Então, temos o quadro aqui também com 10 dígrafos nasais que representam vogais. Ainda dentro desse assunto, temos aqui os ditongos, os tritongos e os hiatos, que muitas vezes caem nos concursos públicos. Ditongos são encontro de duas vogais, ou seja, uma vogal e uma semivogal, que aparecem na mesma sílaba. Eles podem ser crescente, decrescente, oral ou nasal. Então, decrescente quando a semivogal vem antes. Então, no exemplo aqui de série, a gente tem o I, que é a semivogal, e o E, que é a vogal. Então, aqui ele é crescente, porque ele vem da semivogal para a vogal. O decrescente é quando ele vem da vogal para a semivogal. Então, aqui a gente tem pai, temos o A, que é a vogal, e o I, a semivogal. As semivogais sempre serão o I ou o U. Mesmo quando aparece, no caso aqui eu vou explicando mais na frente, temos os orais e os nasais. Os orais é porque são produzidos apenas pela boca, e os nasais são produzidos também saindo pelo nariz, caso. Exemplo, mãe. Aí aparece o E aqui, mas esse E tem som de I. Ele vai ter um som de I. Então, por isso que eu falei que serão sempre o I e o U, que serão semivogal. Quando ele aparecer o E ou o O, no caso, ele vai ter sempre o som de I ou de U. O tritongo são quando aparecem 3
vogais, no caso duas semivogais e uma vogal. No caso aqui de Paraguai, o A é a vogal, o U e o I são semivogais. E aqui no Quão, o A é a vogal, o U e o O são semivogais. O O aqui no caso tem um som também de U, por isso ele representa como semivogal. O hiato é a sequência de duas vogais numa mesma palavra, só que em sílabas diferentes. Então, não confundir com ditongo. O ditongo, as duas vogais estão na mesma sílaba. Já o hiato estão em sílabas diferentes. E saída, poesia. Isso é importante até nos próximos assuntos que nós vamos ter de acentuação gráfica, que não vai ser o caso hoje. Agora nós vamos para algumas questões para fixar o assunto. Então vamos para as questões de concurso. A primeira questão que temos aqui, ele coloca: assinale a alternativa incorreta quanto à análise fonética do vocábulo queixadinha. Interessante, é de 2019, agente administrativo aqui, o cargo de agente administrativo. Então ele coloca a palavra queixadinha e ele quer a análise aqui que esteja incorreta. Aí ele pergunta na letra A se tem 4 vogais e uma semivogal. Aí nós vamos verificar que temos aqui o A, o I, o A e o E, que são vogais, e o I, que é uma semivogal. Então aqui está correto. Aí vai perguntar, e esse U aqui? Esse U aqui está lá entre os dígrafos, então ele não tem som aqui não. Aqui o Q e o U formam um único som, que é o som do K. Então ele forma um único som aqui. Então ele não conta aqui como vogal nem como semivogal. Ele entra aqui no conjunto do dígrafo. Então a letra A está correta, então ele quer incorreta. A letra B ele coloca aqui: tem 3 dígrafos e um tritongo. Aí ele vai cair, se a pessoa não prestar atenção, vai achar que isso aqui é um tritongo. Não vai achar mais dígrafo, mas poderia achar que isso aqui é um tritongo. Não é um tritongo, como eu disse, aqui é um dígrafo e aqui é um ditongo. Então a resposta seria, a gente marcar ele letra B, porque ele não tem 3 dígrafos, ele tem apenas 2 dígrafos, que é o Q e o U, que representam um dígrafo, e o NH, que representa outro dígrafo. Então a letra C também está correta, 2 dígrafos e um ditongo, que é esse aqui. A letra D, ele fala de 9 fonemas e 11 letras, está correto. Ele tem 11 letras, mas como tem 2 dígrafos aqui, ele só tem 9 fonemas. E o último possui um ditongo oral decrescente, no caso aqui o E e o I. Então essa primeira questão que a gente traz aqui, aborda os vários assuntos que a gente trabalhou na parte inicial do vídeo. Vamos para a segunda questão. Aqui tem: a palavra cancioneiro possui quantos fonemas? Essa é mais simples do que a anterior. Ano de 2017, um concurso para auxiliar de enfermagem. Ele pergunta quantos fonemas tem a palavra. Nós vamos observar que aqui temos um dígrafo e a palavra tem um total de 11 letras. Como temos esse aqui é um dígrafo, então nós vamos ter apenas 10 fonemas. Então essa é uma questão bem simples aqui, letra E, 10 fonemas. Essa terceira questão de 2016, para o cargo de técnico contábil, traz um questionamento sobre a relação entre as letras e os fonemas das palavras. O que ele quer? Ele quer que você responda a incorreta aqui. Qual a relação aqui não está correta? Que o número de letras e o número de fonemas não corresponde à palavra. Então é isso que ele quer. Complexo, a primeira, tem 8 letras e 8 fonemas. 8 fonemas porque aqui temos um dígrafo e aqui temos um X que representam 2 sons complexos. Então vai ter 8 fonemas também. Amanhecer tem 9 letras e ele fala em 8 fonemas. Então nós temos aqui um dígrafo. Então tem realmente 9 letras e 8 fonemas. Esse A junto com esse M aqui não representa dígrafo, porque esse M aqui representa realmente uma letra, porque ele está na outra sílaba aqui. Chatice, ele fala 7 letras e 6 fonemas. Então realmente temos um dígrafo, então vai diminuir um fonema aí
teremos 6 fonemas. Galinha, ele bota 7 letras e 7 fonemas. Essa que está incorreta, porque aqui também tem um dígrafo. Então, não são 7, são 6 fonemas aqui. Então, a resposta que deve ser marcada é a letra D. Quarta questão, 2021, bem atual aqui. Médico do PSF. Então, é uma questão para nível superior aqui. Leia as frases abaixo e assinale aquela cuja palavra em destaque não possui uma semivogal. Aí nós temos dia, açaí, noite e Maria. Todas que têm ditongo têm semivogal, como eu disse na questão do ditongo. O ditongo é formado por uma vogal e uma semivogal. Então nós temos que ver o seguinte: todas estão na mesma sílaba. Dia, você não separa. Então aqui está na mesma sílaba, se trata de um ditongo. Se é um ditongo, tem a semivogal aqui. Açaí, já açaí você vai separar. Vai ter o I fica separado do A aqui. Então, aqui não temos semivogal. Então, é aqui que a gente vai marcar a resposta correta. Aqui separado se torna um hiato. Quando se trata de hiato, são duas vogais, uma em cada sílaba diferente. Noite aqui também não separa, é ditongo. E Maria aqui também não separa, é ditongo. Todas têm semivogal. A questão número 5, ela vai dar uma introduzida no próximo assunto sobre acentuação gráfica. Que a gente trabalha aqui com as palavras que não é proparoxítona. As palavras proparoxítonas têm a antepenúltima sílaba acentuada ou antepenúltima sílaba tônica. Então aqui gramática tem, raríssimo tem e demagógicos tem. Tanto é que elas estão acentuadas. Efetivamente não é uma proparoxítona, ela é uma paroxítona, porque a sílaba tônica é essa daqui. Espero que todos e todas tenham gostado do vídeo. Deixem o joinha, compartilhem e se inscrevam no canal. E até a próxima segunda com uma nova videoaula.